esta minissérie de entrevistas que organizei para este mês de março. Eu sou a Ricardina, a fundadora do Empowering Minds Coaching e do projeto O Mundo Self Power. Eu ajudo pessoas que querem fazer mudanças nas suas vidas. Eu explico e faço-as entender que a mudança é possível, que podem seguir os seus sonhos, ouvir os seus corações, que podemos quebrar os paradigmas e recomeçar. Recomeçar onde quer que te encontres no momento. E hoje tenho uma especial convidada. Chama-se, que está connosco, Sandra Silva, fundadora do projeto, também ela, da Terra das Mandalas. Nós conhecemos há cerca, vejam só, há 25 anos atrás, quando estudávamos no mesmo Instituto Superior. Depois cada uma de nós teve vidas diferentes, remaram em diferentes direções e quis o universo que em 2017 nos encontrássemos outra vez e realizámos que tínhamos muitas coisas em comum e mais, que as nossas carreiras tinham entretanto mudado. E é nesse sentido que a Sandra está cá hoje. A Sandra vai partilhar um pouco da sua jornada. Quando foi o seu ponto de viragem, o que esteve na origem dessa mudança e que culminou depois com a criação do projeto ou o desenvolvimento do projeto das Terra das Mandalas. Portanto, Sandra, muito obrigada por aceitares o meu convite, não é verdade? Não, Ricardina. E então vamos dar início aqui a umas pequenas... conversa. Uma conversa. Uma conversa. Exatamente, mas eu vou começando aqui só para nós nos orientarmos um bocadinho mais, pondo umas pequenas questões. Portanto, como era a tua vida antes do projeto das Terras das Mandalas? Podes juntar tudo. Ou o que é que esteve na origem dessa descoberta? O que é que desencadeou esse despertar? Como é que tudo aconteceu? Tem muita coisa aqui, mas... Tem. Eu vou tentar resumir, assim, falar de uma forma muito mais sucinta. Então, antes de chegarmos à Terra das Mandalas, não é? Vou explicar um bocadinho o processo de como é que ao longo dos anos consegui chegar a este trabalho, não é? Em relação à Terra das Mandalas, não é isso que eu vou falar propriamente, mas falar um bocadinho do meu testemunho em como cheguei até lá. Então, por volta dos meus 27 anos foi quando se deu o meu, digamos, o meu primeiro despertar, digamos assim, em que tive todo um processo da adolescência até essa idade em que tive ali, na altura aos 16 anos, um traumatismo craniano, em que entretanto depois fui seguida pela especialidade, psicologia, psiquiatria, e foi-me detectado que eu tinha epilepsia. Na altura, quando me foi diagnosticado essa patologia, não a sentia, não aceitei o que na altura me tinham dito que eu tinha, e então foi quando ainda assim fiz medicação, toma de medicação em relação a isso, durante 12 anos. E 12 anos porquê? Porque foi aos 27 anos que na altura eu estava a ser seguida no São João e o médico, o endocrinologista, tinha algo preparado para mim no sentido de me dar outro tratamento, porque na altura eu estava com a medicação que eu fiz durante 12 anos, trouxe-me um atrofiamento, digamos assim, no que se referia à parte endócrina, à parte do sistema reprodutor e tudo mais. Pronto, e então na altura eu senti que ia falar com o médico e que não queria continuar mais nessa vida, não é? De estar sempre a pensar na doença, a doença era o foco. Eu não tinha outro objetivo que senão a doença, estava focada só no problema. A determinada altura foi quando eu disse, não, a vida não é isto, eu só tenho 27 anos e quero entender mais de mim, quero perceber o que é que se está aqui a passar, não é? Então foi quando eu disse ao médico que não ia dar continuidade ao tratamento e que lhe pedia para ele me encaminhar para a neurologia para ver realmente se eu tinha aquele problema que me foi detectado há uns anos atrás.
Na altura, ele encaminhou-me para a neurologia e foi quando a médica na altura me disse que realmente, mediante os resultados que lhe tinha apresentado, que tinham-me feito um diagnóstico errado. E então foi quase que acreditar naquilo que eu estava a sentir, que algo não estava bem, não é? É ouvir um bocadinho aqui o coração. E então foi dizer, bem, eu estou a ouvir algo que está a ressoar com aquilo que eu estava a sentir. E foi quando a doutora, fiz os exames todos que eu tinha a fazer na altura e foi detectado realmente que me tinha sido feito um diagnóstico errado. Não fiquei em revolta na altura, nada. Foi mesmo, ok, passei por este processo, mas uma hoje validação daquilo que sim, tu era um sabias. validar do meu sentir, mas ao mesmo tempo começar uma vida nova. Embora tivesse os 27 anos, tivesse feito um percurso, não é? Era um recomeçar. Pronto, e foi um recomeçar. Deixei de imediato tomar qualquer tipo de medicação, até hoje não tomo absolutamente nada. E isto eu queria frisar que realmente se nós escutarmos a voz do coração, se nós realmente mudarmos um pouco o chip, não é? Que as coisas se começam a manifestar de outra forma. E foi o que aconteceu. A partir desse momento senti que, embora só tinha consciência que o meu corpo tinha mudado pela medicação, não é? Que agora ia começar a ser desintoxicado de certa forma o corpo, mas na altura também queria ser mãe, queria ter a experiência de ser mãe. E então também pedi ao médico para na altura me encaminhar para a infertilidade, porque sabia que não conseguia ter naturalmente. E foi o que fez, ele reencaminhou-me para consulta de infertilidade em relação quer eu, quer o marido, e foi quando, pronto, fazendo os tratamentos e tudo mais, tive as crianças. E foi aí que cedeu, foi os gêmeos. Alcancei de gêmeos, um menino e uma menina, e foi aí realmente que se deu o despertar maior. Se aos 27 anos era alguma coisa aqui não está bem e eu tenho que fazer alguma coisa, ao ter as crianças foi sentir que a pessoa que sentia um vazio, que não sabia o que estava cá a fazer, não é? Sentia só presença, senti que com os filhos a pessoa que era não podia ser, tinha que haver aqui uma mudança, porque eu sinto que o maior testemunho, o maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos é quem somos realmente, em essência, em verdade, não é? Se nós realmente a cada dia caminhamos, mostrarmos o nosso sentir, quem somos, na realidade, eu acho que não é o maior legado, não é? E então era isso, a pessoa que eu era na altura não era aquilo que eu queria aos teus filhos. Sim, e então foi realmente o segundo maior despertar foi mesmo com o nascimento dos gêmeos, sim. Fala-me então um bocadinho dessa tua experiência então após essa... Após o nascimento dos gêmeos, tudo foi muito interessante. Foi assim uma catatupa, porque a partir do momento que nós, e agora vou falar desta forma, na altura não pensava assim desta forma, não é? Mas a partir do momento que nós começamos a mudar o chip e essa energia, o próprio universo vai ouvindo, não é? Ele vai começar a trazer a nós, não é? Aquilo se calhar que estamos a pedir realmente. E eu na altura eu queria mudar, mas não sabia como mudar. Eu não estou satisfeita comigo, eu sei que não estou bem, porque não me conheço, não sei o que é que eu venho cá fazer ao mundo, mas como é que eu vou fazer isto? E então o universo é muito interessante, porque eu tenho uma amiga minha, que já somos amigas há muitos anos, e ela disse-me, olha, tu, na altura, mas eu já fazia mandalas. Comecei com as mandalas tridimensionais, e isto porquê? Porque eu tinha uma rotina diária com os gêmeos, não é? E a rotina começa por nos atrofiar, e eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de rotina, se calhar por natureza, não sei, mas senti que tinha que fazer alguma coisa que me trouxesse mais leveza no meu dia-a-dia. Eu sempre fui uma pessoa ligada às manualidades, sempre canalizei dessa forma, que por dentro estava mais em desequilíbrio, se calhar. E então foi quando senti que tinha que fazer algo
para ocupar também o tempo. Para trazer um bocadinho de equilíbrio. Exatamente. E foi quando realmente numa pesquisa me deparei com as mandalas tridimensionais, e então também foi quando comecei, ou seja, o Reiki já tinha, entrei no mundo das mandalas e depois começou o Reiki, não é? Outras coisas começaram a vir a mim. Sim, começaram a vir a mim assim de uma forma muito já fluida, ou seja, e a partir do momento que tu entras no Reiki, outras coisas mais, porque tu vais tomando, ou seja, internamente as coisas estão a acontecer, está a acontecer muita transmutação, transformação. O que é que acontece? A nossa alma pede mais, há uma sede maior, não é? Eu lembro-me perfeitamente que quando entrei no Reiki, uma das coisas que eu senti, eu tive uma catarse imensa quando iniciei o Reiki, pelo menos o nível 2, foi o nível que mais mexeu comigo, a nível emocional, porque era onde eu estava mais desequilibrada, embora mentalmente também o sentisse, porque eu mentalmente sentia-me uma pessoa extremamente acelerada, aquela mente mesmo que salta, está sempre em todo lado, não é? Isso gera-nos ansiedade, não é? Gera-nos aqui emoções que não são naturais, não é? Não são naturais. E então foi quando também senti que, paralelamente ao trabalho já que fazia com as mandalas, àquilo que já me propunha fazer, usar como ferramentas para trabalho interno, foi outra ferramenta que foi trabalhar os pensamentos, não é? Ao trabalhar a mente, sentia muito que tinha que trabalhar essa parte e, paralelamente a isso, as emoções, não é? E depois, caminhando, foram surgindo mais e mais ferramentas, terapias, não é? Formações. Isto depois é um crescendo e a gente nunca mais para. Exatamente. Eu agora tenho uma questão, que era, agora estás numa posição bem melhor e mais balançada. Olhando assim para trás, quais são assim uma outra lição que tu podes tirar? Olha, acima de tudo, escutarmos a nossa voz interna, porque muitas das vezes estamos tão temos aqui véus, não é, à nossa frente que não nos deixam olhar para nós com tanta nitidez, mas há algo que nós temos que é esta energia do coração e esta é fidedigna. Então, escutarmos mesmo o nosso coração e não termos medo, não é? Esse é o primeiro. Não temos medo de avançar, não temos medo de arriscar em relação às coisas. Eu acho que isso é primordial, é a primeira coisa que eu aconselho. Outra coisa é que realmente, se há um desconforto, se há algo que não está bem, se a cada dia que nós caminhamos eu não gosto de mim, eu não me aceito, eu estou sempre em autojulgamento, não é? Estou sempre em autocrítica, algo não está bem. A maior aprendizagem que eu tive neste processo de autoconhecimento foi aceitar-me, aceitar o ser que eu sou, aceitar a minha pessoa, não é? Este corpo, este espírito, não é? E esse eu acho que é o primeiro passo para nós depois amarmos-nos, não é? Honrar-nos como seres, respeitar-nos a cada momento. E quando nós entramos nesta energia, neste mundo próprio, não é? Que é só nosso, depois nós muitas vezes estamos muito com aquela questão de andarmos à procura do nosso propósito, não é? Nós não temos que andar à procura de nada, porque no fundo, quando tu estás bem contigo mesma, começas a conhecer-te mais, não é? O caminho abre-se nesse sentido. As coisas vêm ter contigo. Vêm ter connosco. E o que é que acontece? Tu até podes, costuma-se dizer, nós trazemos os planos ou seja, nós normalmente costumamos fazer planos, não é? Certo, para a vida, e no fundo nós estamos a estragar um bocadinho os planos que a vida tem para nós, de uma forma fluida, não é? E nós, é isso que nós cada vez mais temos que entender, que realmente temos que nos conhecer mais, nós, não é? Fazer amar-nos, conhecer-nos mais, porque o propósito vai aparecendo a cada dia, cada passo que damos, isso é que é o propósito, só estarmos aqui. Nós aqui na entrevista também já estamos aqui no propósito. Nós não sabemos o que vamos fazer daqui 2, 3, 4 anos, não é? Tudo muda, tudo é mutável, tudo se transforma, exatamente. Não faz sentido dizer, olha, só vou fazer isto, não? Eu posso trabalhar com mandalas, mas dentro de mandalas posso fazer tantas outras coisas. E isto, caminhar,
este caminhar é estar em propósito. Não é? Então, Sandra, eu só queria dizer uma coisa aqui para completar realmente o que estás a dizer. É importante é ser flexível nesta Sim. não é? Sim. Porque se realmente nós pensamos numa coisa e o universo começa-nos a mostrar outra, e se nós resistirmos, Sim. começa a nós fisicamente começar a sentir aqui um desbalanço. Vai criar algo aqui de desbalanço. Sim. E portanto, se nós formos um bocado flexível no sentido de ok, eu tenho, porque a gente pensa, não é? Somos seres humanos e temos raciocínio e pensamos. E se, ok, eu gostaria de fazer isso, mas realmente isso diz mesmo contigo, ou isso é mais influência do ambiente que te rodeia, de alguém que sugeriu que é uma coisa ou outra coisa? Acima de tudo, eu acho que nós, também quando entramos neste caminho de autoconhecimento, há que termos a capacidade de filtrar. E o que é que quero dizer com isso? Filtrar a forma como pensamos, os padrões que trazemos sociais e familiares, não é? Os arquétipos também que carregamos, não é? A tal matriz social de determinado contexto também. Há tanta coisa que nos condiciona e que nós por vezes crescemos a achar isso como uma verdade. Porque estamos tão naquilo, não é? Nós vemos no seio familiar, há determinados padrões que, mesmo que nós tenhamos consciência que não é por ali, não é? Nós, para sair dali, é um trabalho que também temos de fazer. Exatamente. É tal mudança, não é? Para o outro lado, não é? E no fundo é isso, nós temos que fazer esse trabalho e ao mesmo tempo tornar-nos, eu acho que ao fazermos esse trabalho também nos ajuda a ser mais flexíveis, a abrir horizontes, certo. Não é? Quando tu abres horizontes, tu começas a ficar muito mais flexível, sem nada a ver, isso ajuda-nos muito. E outras oportunidades depois aparecem também. Completamente. Muitas das vezes, quando nós estamos inflexíveis e pensar só em determinado, quer dizer, é como se fosse num túnel. Sim. As oportunidades estão aqui, mas como nós estamos com a visão tão focada, As duas perdemos e depois reclamamos da vida. É verdade, sim. Quando a responsabilidade foi nossa. Exato. É nossa. Nós é nossa. que temos que fazer o trabalho. Há uma coisa que eu acredito piamente e sim teve muito a ver com o trabalho que eu fiz e faço diariamente, porque assim, há uma coisa que é certa e eu não me canso de repetir isto, nós quando entramos no caminho de autoconhecimento, nós quando entramos com aquela entrega, não é? Nós entramos e nunca mais vamos sair dele. Concordo. Isto diariamente é um trabalho que nós vamos fazendo, de uma forma ou de outra. Hoje, se calhar, trabalhar o pensamento, amanhã trabalhar... Certo. Há sempre aqui... algo para melhorar. Nós precisamos, nós como somos energia, não é? Certo. E olhando à lei da atração, nós, tudo aquilo que emanamos, tudo aquilo que trazemos, a bagagem que trazemos, se ela é negativa, se ela é menos qualificada, o que é que vai acontecer? Nós vamos projetá-la da mesma forma. Isto tem a ver com da forma como eu vibro, isto é o que diz a lei da atração, eu vou atrair. Então, se eu vibro negativamente, quer a nível de emoção e quer a nível de pensamento, o que é que vai acontecer? Eu vou atrair de igual forma. E depois acabamos por cair naquela asneira, e eu vou dizer isto, a mim tudo me acontece. Mas quando se afirma um tipo de frase dessas, é quando a pessoa não está num estado de consciência, porque a mim não é o que me acontece. Nada acontece. Se eu tenho livre-arbítrio e faço as minhas escolhas, não é? Se eu faço a minha escolha de ter pensamentos negativos e emoções negativas, porque é uma escolha, por mais que a pessoa não tenha, isto vai se manifestar no nosso dia-a-dia. Vai se manifestar nas pessoas que nos aparecem, nas circunstâncias, nas experiências que vamos tendo ao longo da nossa vida. E isso eu acho que é pertinente aqui falar-se, foi isso que eu também fui sentindo ao longo e tenho sentido isso mesmo, que nós temos de ser muito seletivos e trabalhar muito a forma como nós pensamos e emanamos do cardíaco. Se eu vibro, é claro que a nível de pensamento nós temos que fazer um trabalho a nível mental, a vários níveis, não só a nível de positivismo, mas em relação também ao ego. Mas também fazer uma seleção, quando eu digo seleção parece assim uma forma quase muito dura, sim,
Mas realmente Mas tem que ser. nós somos seres por natureza emocionais, não é? Certo. Mas também temos de ter a capacidade de perceber que se eu vibro na falta de perdão, na culpa, no rancor, no ódio, no ressentimento, na crítica, no julgamento, na expectativa, não é? O termos a expectativa que alguém seja desta maneira ou daquela, isso também não ajuda. Há tantas, na tristeza, por exemplo, não é? Na falta de amor próprio, na falta de amor, de autoestima, há tanta coisa que poderia aqui trazer, não é? Mas já estou aqui a fazer assim um resumo. Pá, nós temos mesmo que olhar para estas emoções, não é? E ver o que é que ou seja, qual é a origem da emoção, o que é que me está a levar a este caminho, o que é que me está a levar à dor, ao ressentimento. E o convite é, não há luz sem ir à sombra. Então, nós temos que visitar essa sombra, por mais que nos custe, porque às vezes quando nós vamos à sombra vêm-nos aquelas emoções que sentimos na altura, se calhar, não é? Certo. É quase como revisitar a memória, então vai-nos disputar aqui as emoções da altura. Mas só assim é que se pode curar. Mas só assim se pode curar. Eu espero que todas vocês tenham sentido, porque o que aqui a Sandra acabou de resumir é mesmo fundamental para nós criarmos balanço nas nossas próprias vidas. Na tua opinião, qual é a importância então, assim, eu já vimos que realmente é importante ouvir o coração, mas achas o quanto é importante e que benefícios traz para nós silenciarmos e ouvir o coração? Olha, nós para conseguirmos esse silêncio, era o que eu dizia há bocadinho, temos mesmo que nos trabalhar. Isto não é tipo, vou estar em silêncio, não, as coisas não funcionam assim. Requer trabalho, não é? Aprendizagem, saber como se faz. Uma entrega, um compromisso, uma responsabilidade no caminho. Porque as coisas não são fáceis, mas são possíveis. E eu vejo essa transformação na minha vida. A pessoa que eu era e a pessoa que eu sou, e que ainda sinto que ainda vai muito mais se transformar, porque estou receptiva, estou proposta a caminhar para a frente. Olha, a nossa anatomia também é muito inteligente, não é? Isto para dizer o quê? Nós, e quando ouvi isto de uma amiga minha, dizer que o ser humano não consegue virar o pescoço para trás, não temos que olhar para o passado. Nós temos sempre que seguir em frente, não é? A nossa biologia também é muito inteligente e então é dessa forma. Nós temos que assumir o compromisso do caminho para seguirmos em frente na nossa vida, não é? E indo ao encontro da questão que me estavas a colocar, para quê? Para resgatarmos mais de nós, da nossa essência e para vermos essa nossa energia do coração. Eu tenho sentido isso, que quanto mais resgato de mim, mais me conheço, mais consigo silenciar, não é? Porque já fui obtendo respostas de diversas situações, por exemplo, de determinadas emoções, então consigo estar mais em silêncio, consigo ouvir-me mais e então em decisões, imagina, do nosso dia-a-dia, por exemplo, não é? Imagina, eu quero tomar uma decisão em relação a uma determinada situação, nós vamos ter a nossa parte intuitiva fica muito mais aflorada. A nossa parte sensorial também, que tem a ver aquilo que nós captamos com os nossos órgãos, não é? O que é que acontece? Nós vamos ter isso está ligado à energia do coração. Então, eu costumo dizer que ao mínimo desconforto já é sinal de alguma coisa. Que não está correta. Já é sinal de alguma coisa. Então, é isto. Quanto mais eu me trabalho, mais conheço, mais me resgato, mais me conheço, mais vou tirando os personagens, os véus, não é, que vamos aqui, e então a energia do coração o canal abre mais. Então nós, em qualquer situação, vai se tornar muito mais fácil conhecermos esta energia que é inata em nós, não é? E que é sempre para o nosso bem. Completamente. Sempre. Sim. Eu só queria explicar aqui uma questão. Quando nós, isto é muito importante, o porquê de realmente de desenvolver e conhecer e entrar neste silêncio e desenvolver o coração, entender o coração, também conectar com a intuição,
porque vai ajudar na tomada de decisões. E nós todos os dias temos que tomar várias decisões e essa intuição vai sempre direcionar-nos para o sentido que devemos, o nosso sentido, basicamente o propósito nesta vida. É ela que nos vai guiar. Porque quando nós, perante uma determinada situação, se nós estamos entre a direita e a esquerda e se demoramos algum tempo a decidir e se não ouvirmos o coração, já são estes tais chips, estes paradigmas entram e vão influenciar a decisão. E muitas das vezes, talvez a maior parte das vezes, se nós deixarmos essa informação interferir no nosso processo de decisão, a maior parte das vezes leva-nos sempre para o lado mais doloroso e sempre ao contrário por onde o nosso coração nos indica. Deixa-me só terminar. E isto é de veras importante para evitar que a gente depois comece e chegue à conclusão, como tu disseste no início, que é esta vida, como é que tu referiste? Esta vida... Isto só me acontece a mim. Quando as pessoas fazem aquela afirmação. Só me acontece a mim. Só a mim. É castigo. Certo. Muitas vezes. É castigo. Deus castigou. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver. É com esta questão da interferência dos chips, dos paradigmas e que desviam-nos do nosso natural caminho. Ou seja, tu se calhar indo naquela direção, não é? Tu sabes que vais para a frente, mas se calhar para chegar àquele determinado contexto vais ter que passar por 3 caminhos antes de passar por um. Certo. Essa é que é a diferença, não é? Quando nós estamos num alinhamento maior, as coisas fluem de outra forma. Sim. É como se, eu digo muitas vezes aqui ao meu parceiro, que é como se estivéssemos a remar ao sentido da corrente. Exatamente. Quando assim não é, nós é um bocado contrário. Estamos sempre a exercer força, não é? Esforço e as coisas nunca correm bem. É incrível, maior, não é? É verdade. E há outra coisa que eu acho que é importante, porque quando nós estamos numa fluidez, não é? O que é que acontece? E para muita gente isto pode parecer estranho, não é? Mas nós somos um espírito e nós temos consciências superiores que nos ajudam, não é? Então isto para dizer o quê? Nós no nosso caminhar, quando o caminhar é fluido, existem sincronicidades ao qual nós temos de estar atentos. Certo. Porque eles comunicam connosco, é quase como se fosse uma validação de que, ok, vais no caminho certo. E isto acho que também é importante. Nós começarmos, ou seja, eu falo disto porquê? Porque quanto mais eu resgato da minha essência, quanto mais resgato de mim mesmo, eu percebo que sou um ser divino. Sou um ser feito à imagem de Deus, não é? Ou da força maior. É verdade. E então, no fundo, começamos a perceber que há algo mais. E é isso, há algo mais. Então, nós também precisamos de nos conectar, que nos ajuda imenso também na nossa caminhada, ajuda-me também muito a mim, de nos conectarmos a consciências que também estão lá e dizer, estamos aqui à vossa espera para nós, para vos ajudar naquilo que for necessário na vossa caminhada. Eu acho que isto também é importante. Perfeito. Acho que é importante nós falarmos um bocadinho disto, porque nós não somos os únicos cá na Terra, não é? Certo. Existem muitas consciências e isto para muitos pode fazer confusão. Na altura também me fez um bocadinho, embora eu acreditasse sempre que havia algo mais, não é? Sim. Digamos que... Embora isto não esteja assim... Não, mas está tudo bem, mas é importante, porque se a gente pensa que estamos sozinhos neste universo, é um bocado assim absurdo pensar nisso. Exatamente, se a gente vir quantos planetas, galáxias, que eu ultimamente estive a ver galáxias, nós somos acho que somos menores do que um grãozinho de areia. E quando a gente começa a ver desse prisma, realmente nós temos que abrir mais o horizonte, completamente. Sim. E vir à essência. Completamente. Eu sou mesmo muito grata pelas experiências que eu fui tendo ao longo da minha vida, porque às vezes nós entramos numa revolta, não é? Aquilo que nos vai aparecendo e nós vamos vivenciar. Mas eu sou mesmo muito grata por tudo aquilo que eu vivenciei, porque me trouxe ao momento agora, não é? Não sei o que virá futuramente isso, para já é o momento, mas o estar consciente eu acho que traz-nos oxigenação.
Concordo plenamente. Traz-nos muita oxigenação. Pronto, deixa-me cá. Antes então de terminarmos, eu gostaria aqui de perguntar à Sandra o que ela poderia sugerir a algumas das mulheres que estão assim numa fase, como ela referiu, com dúvidas, de insatisfação, de tristeza, não sabem o que fazer. E gostava que a Sandra desse umas dicas, umas sugestões de que, primeiro, valeu a pena, tem valido a pena esta jornada, certo? O ser que eu era e o ser que eu sou. Pronto. Não tem absolutamente nada a ver. Pronto. É crescimento. É crescimento. Portanto, isto é muito importante. Sim. Agora, se puderes dar aí assim, baseado um pouco na tua experiência, não é? Própria, o que é que tu, se alguém estivesse assim ali, a perguntar, então, olha, explicas-me aqui o que é que eu, de momento, assim, por onde é que eu poderia começar? Olha, acima de tudo, quando há esse nós, quando recebemos esse clique de alguma coisa, eu sinto que é a própria experiência que nos está convidada a fazer algo diferente, não é? Então, quando nos está convidada a fazer algo diferente, eu acho que não temos que ter medo de avançar. Se eu sinto que tenho que ir por algum lado, que ainda não sei por onde, não é? Ok. Mas comunicar ao universo, isto pode ser estranho, não é? Mas começar a comunicar ao universo, a pedir, no sentido de dizer assim, eu estou aberta ao novo. Eu quero me conhecer melhor. Eu sinto que tem que haver aqui acontecer uma mudança. Por favor, tragam algo que esteja alinhado no momento a mim, não é? E eu sinto que quando nós fazemos esse tipo de comunicação, é claro que na minha altura eu senti muito isso, e eu falo, e é uma realidade, eu fiz um caminho muito só, eu sinto isso. Eu tive pessoas que me ajudaram, mas foi muito mais à frente. Mas senti que eu ali, quando tive um momento de catarse, foi eu sentir, eu não estou bem, eu tenho que fazer alguma coisa. E lembro-me, por exemplo, uma das primeiras coisas, para além das mandalas, foi o aparecer-me um livro que me tinha sido oferecido por uma amiga há 13 anos atrás, e naquele momento aquele livro veio-me ter em mãos, e eu olhei para o título, eu consigo. Eu estou toda arrepiada. Eu consigo. E olhei para o título do livro e disse, epá, eu consigo, isto tem a ver com o quê? Quando fui ver o livro, era um livro de autoconhecimento ligado ao positivismo, e era o que eu estava a precisar no momento. Porque apesar de querer fazer algo por mim, não é? Eu não sabia como, não sabia por onde começar. E o universo, onde está as sincronicidades que eu falava há bocadinho, existem, que me colocou aquele livro em mãos, e eu disse, eu comecei a ler as primeiras páginas e disse, eu vou-me propor a este trabalho. E comecei a fazê-lo durante meses e meses e meses. Persistência, muito importante. Durante todos os dias, porque nós vamos ter aqueles momentos, porque o processo de autoconhecimento é mesmo assim, nós temos altos e baixos. E há aqueles momentos em que, não vou nada a fazer isto, isto não vai dar resultado, não é? Certo. Temos muito isso, mas nós temos, isso é o ego que também está aqui, ele faz parte de nós, mas está aqui a fazer o seu papel, e nós temos que ter a capacidade, não, eu tenho que fazer este trabalho por mim, eu sei que preciso desse trabalho. E claro, há dias que não estamos tão bem, mas temos de dizer, não, eu tenho que o fazer. E no meu caso, por exemplo, foi assim, sincronisticamente, eu sinto que se realmente a pessoa sente que tem que mudar, tem que colocar essa vontade ao universo para as coisas começarem a surgir. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe por onde é que vai, ou até já ouviu falar em alguma coisa, que também já é um sinal. Olha, eu já ouvi falar em fazer terapia, por exemplo, não é? Uma massagem, por exemplo. A massagem também ajuda. Claro. Há tantas ferramentas agora que depois, se eu vou, imaginemos, fazer uma terapia Reiki, da terapia Reiki, ao falar ali com a pessoa falou mais algo. Isto são as sementes que vão ser colocadas no nosso caminho, que depois nós vamos agarrar e vamos deixar germinar. Eu sinto que é isso. E então vale a pena entrar neste caminho interno, conhecer mais de nós, tirar estas camadas que trazemos, carregamos e sermos quem somos, porque a vida torna-se muito mais fluida, mais simples. Eu digo, mais mágica, não é verdade? Completamente. Mais mágica. Mais mágica, olha a vida. Trouxe-nos as duas assim, passado uns 25 anos, estás a ver? Já estava escrito.
E quando nos encontramos foi mesmo aquela magia, dizer, epá, eu estou neste caminho, tu também, e fazemos aqui Exato, mas agora só dizer, não, por acaso, isto tem a ver, explica um bocadinho das energias. Porque entretanto as nossas energias, estávamos ao mesmo nível e fez com o universo, o que é que nos fez? Não é? Fez-nos chegar para nós talvez vir a desenvolver alguma coisa juntas e se calhar foi o que nos conduziu hoje aqui. Exatamente. A outras ou coisas seja, no futuro. estávamos as duas em caminhos diferentes, mas ou seja, num processo muito semelhante, não é? De resgate. E é interessante, não é? Porque até foi uma amiga nossa em comum que nos fez a ligação, não é? Porque não sabia nada já de ti, tu também, e ela no fundo, conhecendo as duas realidades, o que é que ela fez com que nós nos encontrássemos, e realmente por 2 vezes que nos encontramos até fomos almoçar juntas, e naquela conversação nós sentimos que estávamos num alinhamento muito grande, não é? De sentidos, de formas de pensar. É claro que cada um trabalha à sua maneira, certo, mas o caminho é naquele sentido, é no sentido de que ferramentas, a Ricardina usa ferramentas diferentes das minhas e eu uso umas ferramentas que também, pronto, para mim fazem sentido. E está tudo certo, existe um leque. E ainda bem. Não é? Mas porquê? Porque somos todos diferentes. Exatamente. E então temos que dar resposta a essa diferença, não é? A energia é a mesma, ou seja, tudo nos vai levar ao mesmo, mas há sentidos diferentes. As ferramentas são diferentes e conduzem-nos. O importante é que nos chegue lá, nos leve até lá. E é isso, a vida é mágica e é verdade. E vale a pena. Pronto, então agora para terminarmos, sim, eu quero que te fales então agora sim um bocadinho mais do projeto das mandalas. Onde é que as pessoas também te podem encontrar, o que é que tu podes fazer? Sim. Então, eu vou falar assim de uma forma mais resumida, não é? Dentro deste contexto, realmente as mandalas entraram na minha vida em 2010, as mandalas tridimensionais, mas realmente em 2017 já trabalhava com mandalas, já fazia feiras, já vendia o meu produto, já fazia workshops, então senti mesmo necessidade de abrir atividade no que concerne a este projeto. É claro que quando comecei com as mandalas foi num prisma pessoal, não é? Senti que aquela ferramenta, de uma forma inicial que não sabia, não entendi muito bem o que era, mas realmente o estudo, as pesquisas fizeram com que eu entendesse cada vez mais e realmente a prática de o fazer, o reflexo que trazia em mim diariamente, não é? E então, de um prisma pessoal, que de uma paixão também, e de uma paixão, tornou-se realmente a minha atividade, porque fui sentindo que realmente o impacto que criou em mim internamente poderia ajudar tantas outras pessoas, não é? É claro que muitas das vezes é como é que eu vou passar isto ao outro. Uma ferramenta, o que é trabalhar com arte-terapia, não é? Ou seja, é fazer criatividade, mas mais do que isso, é tu conseguires passar o que está no teu inconsciente, não é? Através de imagens, símbolos, cores, plasmar aquilo na mandala e conseguirmos fazer uma leitura do que se está a passar internamente com a pessoa. E no fundo é um bocadinho isto que este trabalho de arte-terapia funciona. E no fundo depois foi sentir que tinha que dinamizar, passar a palavra para ajudar outras mais pessoas neste contexto. E pronto, e hoje faço esse trabalho, amo aquilo que faço, ressoa muito o meu ser, ressoa muito a minha essência e pronto, e sinto que é um trabalho que também pode ajudar muita gente, não é? Ok, desculpa lá interromper. Não, mas aí tenho tido testemunhos disso mesmo, não é? Quando faço os workshops e noto o impacto que muitas das vezes cria logo de imediato ali na pessoa e depois a pessoa, claro, se sente ou não se quer dar continuidade àquela ferramenta. Existem muitas mais, não é? É natural que a pessoa procure aquilo que sente, o que ressoa nela, não é? Para mim as mandalas, é isso que eu sinto partilhar,
É claro que paralelamente estás a mandá-las de trabalho com outros tipos de ferramentas, mas isso depois quando estou num contexto terapêutico, não é? Com o utente, ok, a pessoa está ali a fazer a mandala, o que é que tu precisas trabalhar? Olha, isto. E então vamos dando as ferramentas e aqui a pessoa começa a fazer o seu caminho próprio, não é? A sua estrutura. E é isto, nós só colocamos a semente. Podemos dar orientação, mas não vamos fazer o caminho por ninguém. Certo, isso é importante também ficar. Não vamos fazer o caminho porque por muitas ninguém. das vezes eu vejo que as pessoas procuram um terapeuta ou um profissional com uma tábua de salvamento. Chega lá e o problema está resolvido. Exato. Mas não, sem trabalho não está resolvido. Exatamente. É preciso muita entrega, as ferramentas estão cá, as pessoas existem para ajudar. Agora é preciso entrega. Sim. Ao processo, persistência, disciplina, porque é fácil ir pela tangente. Exatamente. E até vou dar um exemplo. Nós, quando temos um trabalho profissional, não é? Em que trabalhamos por conta de outra pessoa, nós temos um horário a cumprir, temos que fazer o trabalho que nos é proposto. Vamos pegar nessa energia. É o mesmo que temos que fazer connosco. Temos que, não digo que tenha que haver um rigor que nos escape, porque nós temos que ter prazer no caminhar. Não tem que ser... É claro que nós temos momentos, mas não tem que ser penoso. Certo. Porque se é penoso, leva-nos logo à desistência. Não é? E então nós temos que tornar as coisas muito mais suaves, mas a suavidade não quer dizer... Desleixo. Certo. Tem que ser algo, ok, eu sinto que tenho que fazer isto. Ok, se me apetece agora, mas que me apeteça daqui a bocadinho. Haver aqui uma persistência diária, porque eu costumo dizer que este caminho tem que ser um trabalho diário. Eu até posso dizer, eu sou uma pessoa até que tem uma certa estrutura. Quem sou eu para dizer uma coisa? Eu sinto que tenho estrutura, mas sinto que esta estrutura tem que ser mantida, ou então... à medida que for caminhando, vendo aquilo que é preciso mais, não é? Nós não há ninguém total. Certo. O que é que eu quero dizer com isto? Nós somos seres que viemos cá para esta experiência terrena, não é? Mas vamos tendo as experiências para nos conhecer mais nós, tudo certo, mas a totalidade é a iluminação e nós até lá ainda temos que caminhar muito. Mas isto não estou a querer dizer com isto que seja um motivo de desistir, não, pelo contrário. Nós temos que fazer essa caminhada sempre persistente, sempre para conhecermos a nossa luz. Ir ao encontro daquilo que somos. Muito bem. É e onde é que nós podemos encontrar então tu partilhaste comigo, portanto a tua página irá ser para breve também? Sim, não é? já estou a trabalhar nisso, já era para ser há um tempo atrás, só que houve aí umas situações. Se calhar é o que tinha que ser, agora é o que é como tem que ser e no Exato. momento em que tem que ser, então brevemente sairá também a página web onde as pessoas terão a informação em relação ao meu trabalho, quer de workshops, quer de eventos, quer do produto que é vendido, pronto, uma série de coisas. E das sessões terapêuticas das sessões também terapêuticas e também, pronto, podem me encontrar na página de Facebook, no Instagram e acompanhando o meu trabalho que vou divulgando lá, não é? Qualquer coisa. E qualquer coisa, contactem. Call me. Pronto, Sandra, gostei muito, obrigada por este. Eu também adorei sempre é excepcional estar aqui, adoro a tua energia. Eu também. Foi um prazer estar aqui, assim, contigo, trazermos à tona aquilo que as pessoas precisam, não é? De certa forma, aí está, vamos colocando a semente. Sementes e cabe a vocês nutrir essa semente que nós deixamos aqui hoje e que traga resultados, porque a vida pode ser mágica, efetivamente. É mágica. É mágica. Já é mágica. Até à próxima entrevista. Fiquem bem e tchau.